Fala, meu irmão, quero compartilhar uma palavra maravilhosa. A Bíblia toda, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela nos traz um entendimento tão maravilhoso e uma confiança tão grande no Senhor, que nos faz avançar em meio às situações difíceis. Hoje eu quero falar sobre intimidade com Deus. Talvez você não sabe como se relacionar com o Senhor. Talvez muitas vezes você não tenha uma intimidade com o Senhor ao ponto de pedir, ao ponto de ouvir, saber que o Senhor está falando, que você não se relaciona, que você não confia no Senhor. É claro que esse relacionamento, essa intimidade, ela pode crescer dia após dia, à medida que a gente busca mais e mais o Senhor. Quero falar uma passagem maravilhosa que mostra um grande nível de intimidade do homem de Deus, que traz um grande ensinamento. Vamos lá? Quero compartilhar a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, do 15 ao 20. E a palavra do Senhor fala o seguinte: olha que texto maravilhoso. Tendo se levantado muito cedo, o moço, o homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me. E guiava-os ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desse homem, para que vejam. Abriu os olhos, e viram eis que estavam no meio de Samaria. Glória a Deus. Para você entender, meu irmão, você voltar um pouco, você vai compreender que aqui, o Sírio estava cercando, aí estava Eliseu e seu companheiro de viagem, que estava ali junto com ele. E ele temeu que o Sírio estava cercando com grandes multidões de carros, cavalos, e ele assustava com a grande multidão. Só que Eliseu era um homem temente a Deus. Eliseu era um homem que tinha um nível de intimidade com o Senhor, e ele sabia que o Senhor proporcionaria a vitória. Ele sabia que o Senhor estaria no meio daquela batalha. E ele é tão interessante que ele demonstra isso, para que ele saiba que os que estão com ele são maiores, Então ele demonstra para aquele jovem, que o Senhor ele estava com ele. Ele demonstra para aquele jovem que o Senhor estava presente. E ele entende que a mão do Senhor estava sobre ele. Para a gente entender como é a vontade do Senhor e compreender essa vontade do Senhor, nós precisamos estar um nível de intimidade com o Senhor, para que o Senhor ele compreenda, para que nós compreendamos a vontade do Senhor. E a gente, para ter uma clareza de tão grande essa intimidade com o Senhor de Eliseu, lá no versículo 17 fala o seguinte: orou Eliseu e disse, Senhor, ao Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, ele abriu os olhos daquele cara, aquele jovem, e ele compreendeu que o Senhor estava ali ao redor dele. E quando Eliseu ora novamente, o Senhor lhe fere aqueles círios de cegueiras e livra Eliseu e seu moço daquela situação. Muitas vezes a gente não entende que a vitória pertence a nós, porque muitas vezes nós não estamos com nível de intimidade. A intimidade ela não pode ser construída em um dia. É necessário um relacionamento mais duradouro. Você não conta um segredo para qualquer pessoa que você encontrou na rua, ou para um vizinho qualquer, não, tem que ser um nível de intimidade. É a mesma coisa. Nós devemos ter um nível de intimidade muito grande de Deus, para que possamos experimentar coisas grandiosas. Deus ele não tem um preferidinho, mas tem pessoas que se aproximam mais de Deus. Então Deus se manifesta mais o seu poder, porque é um nível de confiança. Então se eu confio no meu Deus, eu entrego. E se eu entendo que o Senhor está comigo, não há por que temer. Aquele moço estava temendo porque ele não sabia que o Senhor estava com ele. Ele achava que aqueles cavalos, carros dos sírios iam cercar e iam matar. Mas Eliseu estava tranquilo. E perto do Senhor abriu os olhos dele espirituais abrem. Ele vê que ele estava cercado de pessoas
estava cercado de anjos de Deus que estavam protegendo e o guiando. Então, meu irmão, você está cercado de anjos do Senhor. Você está cercado pela presença do Senhor. Talvez você não saiba, por isso você está com medo. Mas você tem autoridade no Filho de Deus, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Foi dada para nós. O Senhor nos cerca, nos acompanha em todo momento. Talvez você está com medo que seus olhos não foram abertos. Eu espero para que o Senhor abra seus olhos para que você entenda que o Senhor está contigo. Então não tema a situação que você está vivendo, não tema o medo, não tema o desemprego, não tema tudo aquilo que possa impedir de caminhar com o Senhor, mas confie que o Senhor vai abrir seus olhos, você vai ver que a batalha está vencida, porque o Senhor está ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Espero que essa mensagem falou seu coração, meu irmão. Espero que essa mensagem falou profundamente e agora você tem um nível de confiança no Senhor. Você possa se relacionar com Ele dia após dia. Convido você a se inscrever, compartilhar essa mensagem. Que Deus continue falando no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.